Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Josué capítulo 13. Terra a serem conquistadas. Sendo Josué já velho de idade, bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, toda a região dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território, considerado cananeu, abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus e dos gibleus, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade até o pé do monte Hermon, até Lebo-Amate, todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônimos, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés, a divisão da terra a leste do Jordão. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroé, na margem do ribeiro de Armon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibom, e toda a cidade de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas e maacatitas, toda a região do monte Hermon e toda Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Astarote e Edrei, um dos últimos Refaim sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, crã por crã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroé, na margem do ribeiro de Armon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e toda a cidade do planalto, inclusive o de Bom, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefate, Kiriataim, Sibina, Zereta, Saar, na entrada do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga e Bet Gesimote, toda a cidade do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas, Evi, Raquém, Zu, Ur e Reba, aliados de Seom que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Rubens era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazá, toda a cidade de Gileade, e metade do território amonita até Aroé, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate, Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o território de Debi, no vale do Jordão. Incluía Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Sehom, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete.
essa região com as suas cidades e povoados, por a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isso é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Maanaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidade do reino de Og em Bazã. Este foi o território destinado à metade dos descendentes de Maqui, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhe deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. A divisão da terra a oeste do Jordão. Por esta terra que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eliezer, Josué, filho de Nun, e o chefe dos clãs da tribo dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9,5 tribos, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2,5 tribos leste do Jordão. Mas aos levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidade onde viver, com pastagem para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Calebe recebe Hebrom. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cade-Baneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cade-Baneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, e naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades, grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence ao descendente de Calebe, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida no dia de hoje.